7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. E o conteúdo de hoje é sobre concordância verbal. Então, é necessário que vocês peguem o livro e abram na página 240. É o livro de língua portuguesa. Vamos começar? Análise linguística. Concordância verbal. Leia a tirinha. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? Tudo na mesma, deputado. Sendo assim, pode continuar prometendo o de sempre. Item 1. Na tirinha, Arthurzinho afirma que no sertão tudo continua na mesma. O que significa na mesma para ele? Na mesma quer dizer que a vida das pessoas não mudou nada. Elas continuam enfrentando a fome, a seca, etc. O deputado da tirinha é um homem honesto? Explique. Podemos perceber que ele não é um homem honesto, pois ele não cumpre o que promete aos eleitores. Qual é o sujeito do verbo estar no primeiro quadrinho? O sujeito do verbo estar são as coisas. Como podemos formalmente identificar o sujeito de um verbo? Através da desinência verbal. Como vimos, para identificar o sujeito de um verbo, basta analisar a desinência verbal, pois o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito ao qual se refere. Esse é o princípio básico da concordância verbal. Observe. Como estão as coisas aqui no sertão, Arthurzinho? No exemplo, o verbo estão concorda com o sujeito em número e pessoa. Assim, podemos formular as regras básicas da concordância verbal. 1. O verbo vai à primeira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. Espero vocês na estação. 2. O verbo vai à segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome tu. Queres sorvete? 3. O verbo vai à terceira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você. Ela adora música. 4. O verbo vai à primeira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome nós. Participaremos das Olimpíadas em várias modalidades. 5. O verbo vai à segunda pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome vós. Emprego raro, mesmo na escrita formal. Vós precisais de ajuda? 6. O verbo vai à terceira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes eles, elas ou vocês. Vocês são muito importantes. Exemplos: Maria e Maria são minhas filhas gêmeas. Eu e Lucas somos irmãos. A violência e o desemprego são sérios problemas. Na página 242, temos uma atividade de prática linguística. Para que vocês compreendam melhor o conteúdo, nós vamos responder agora algumas questões desta atividade de prática linguística e o restante das questões da atividade vocês responderão e na próxima aula nós corrigiremos a atividade e discutiremos um pouco mais, revisando o conteúdo. Texto 1. Gato que brinca na rua. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes,
que tens instintos gerais e sentes só que o que sentes. És feliz porque és assim. Todo nada que tens é teu. Eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Primeira questão. O que o eu lírico expressa em relação a si mesmo? E o que o faz invejar o gato? O eu lírico se sente perdido, insatisfeito com sua própria vida, enquanto o gato parece ser autossuficiente, imperturbável e cheio de confiança. Segunda questão. Nesse poema, há um caso especial de concordância, uma figura de linguagem chamada silepse. Em qual verso do poema podemos encontrar uma silepse de pessoa, como foi criada e qual é o efeito gerado por ela? No verso, o gato brincas na rua foi criada, flexionando-se o verbo na segunda pessoa do singular, brincas, ao mesmo tempo que usa a palavra gato, em vez do pronome tu. O efeito obtido é o de falar do gato ao mesmo tempo que se dirige a ele. Terceira questão. Que característica do gato o eu lírico quis indicar os versos? E sentes só que o sentes. E todo nada que tens é teu. Ele quis indicar a simplicidade da vida felina. Quarta questão. Identifique no poema e copie abaixo as formas verbais que o eu lírico usa para se dirigir ao gato. Depois responda: em que modo tempo e pessoa estão flexionadas? As formas verbais são brincas, tens, sentes, és, flexionadas no modo indicativo, tempo presente, segunda pessoa do singular. Nas páginas 243 até a página 245, vocês terão uma continuidade desta atividade. A partir daí, vocês terão uma revisão nas páginas 243 a 245, vocês terão uma continuidade desta atividade de prática linguística, revisando sobre verbos e concordância verbal. Vocês deverão responder essa atividade e também uma atividade de escrita em foco que está nas páginas 248 até a página 250. Façam as atividades e até a próxima aula.